diferente do que está acontecendo aqui no templo, né? Por conta do que há no meio entre a apresentação e até chegar para você aí em casa, né? O som tem que ser capturado, tem que ser processado, tem que ser transmitido, é muita coisa. Mas eu estou agradecido a Deus por estes irmãos que trabalham para que o nosso culto aconteça, né? Às vezes há uma microfonia, às vezes há um equipamento que não funciona, mas a motivação, a intenção é da melhor qualidade possível. Aliás, eu estava observando, logo no começo, tinha uns 10 minutos de culto, vocês cantaram um hino que pelo menos parecia que era novo para mim, era novo. Aquilo ficou muito bom, né? E vocês viram que o Júlio está mais elegante hoje também? Deve ser por causa do dia de ação de graças, né? Ou está de bem com você, Isabel? Alguma coisa, né? Sempre de bem. Não, você está de azul, é meu cruzeiro, então está tudo bem. A Elisa já chegou? Já? Daqui a pouquinho eu vou chamar a Elisa aqui à frente, tá? Ela está com quantos meses? 10 meses. Essa pandemia deu trabalho, né? Nós vamos apresentá-la ao Senhor. Já foi apresentada, né? É um momento de celebração. Muito bem. Meus irmãos, hoje celebramos o Dia de Ação de Graças. Dona Rosane é a nossa chefe nesse assunto ao longo de alguns anos. Eu me lembro pelo menos aí de uns 20, né? Mas antes de mim, ela já, imagino, nos dirigia. E eu quero trazer para a sua reflexão, você que está aqui e você que está em casa, quero voltar ao capítulo 10 de Lucas. Como eu tenho dito já há algumas semanas, este capítulo é extraordinário. Neste capítulo, Jesus está enviando os seus discípulos numa grande experiência de treinamento. Eles vão, pregam o evangelho, voltam cheios de alegria. E Jesus então passa a questionar esta alegria que eles estavam sentindo. Eu imagino que a Suelen, por exemplo, deve estar muito feliz hoje, porque traz a sua filha e tal. Mas já imaginou alguém questionar a alegria? Por que você está alegre? Que alegria é essa que você está experimentando? O Senhor Jesus, na verdade, Ele está sempre nos provocando. Se estamos tristes, Ele nos provoca. Não chore. Se estamos alegres, Ele nos questiona. Porque Ele é mestre, Ele está sempre nos provocando. Então vamos a Lucas capítulo 10. Eu quero ler hoje do versículo 17 até o versículo 24. Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu: Eu sabia. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade, disse Jesus aos seus discípulos, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes, vocês são felizes. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quero falar hoje sobre a alegria da gratidão. Convido você a orar mais uma vez.
Converse com o Senhor. Como eu disse, Ele nos questiona. Se estamos tristes, Ele nos provoca. Se estamos alegres, Ele nos questiona. E esse momento de reflexão na palavra é um momento de questionamento, do Espírito questionar nossa doutrina, nossas crenças, nossa fé. Ó Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, diante da Tua palavra, que acabamos de ler. Temos meditado já há algumas semanas neste texto. Pedimos que o Senhor mais uma vez converse conosco, que o Teu Espírito Santo converse com a nossa alma, com a nossa mente. Possamos ouvir o Senhor falando conosco, enquanto meditamos, enquanto ouvimos, enquanto falamos. Ó Deus, que a Tua presença seja sentida aqui. E por aqueles que estão acompanhando em casa ou que acompanharão em outro horário, nós pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Alegria da gratidão. Vocês estão observando aqui no versículo 21, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, Jesus exultando no Espírito Santo. O que significa isto? Jesus exultando no Espírito Santo. Não é exultar apenas, é exultar no Espírito Santo. Ele foi tomado de uma alegria e ele disse: graças te dou, ó Pai. Essa foi a expressão dele. Depois daquela experiência, ele dá graças. Essa palavra ela é usada coisa de uma dúzia de vezes no Novo Testamento. Veja, por exemplo, em Mateus 5,12, essa palavra é usada. Depois que ele citou as bem-aventuranças, estão lembrados? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram e tal. Aí depois que ele citou todas as bem-aventuranças, Jesus disse: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Então ele está ligando a esta alegria, esse tipo de alegria, repito, o assunto de Jesus com os seus discípulos era a alegria que eles tinham experimentado. Voltaram os discípulos cheios de alegria, porque tinham sido vitoriosos na missão. E Jesus então questiona aquela alegria. Agora nós estamos conversando sobre o versículo 21, exultou-se, Jesus foi tomado de alegria. Que palavra é essa que o evangelista Dr. Lucas usa? Jesus disse então em Mateus 5,12, alegrem-se e regozijem, porque a recompensa de vocês é grande. Então ele está invocando o raciocínio da gratidão, porque vocês ganharam muito. Sejam alegres. Então a alegria ou a gratidão se expressa em alegria. Claro que pode se expressar em outras atitudes também. Veja também Lucas, nosso doutor, no primeiro capítulo, no versículo 46, lemos quando Maria se sentiu agraciada. Ela sentiu que Deus tinha sido bondoso com ela. Ela tinha recebido uma grande dádiva. Então, o Dr. Lucas usa essa palavra para expressar o tipo de alegria que ela experimentava. Minha alma engrandece ao Senhor, ou seja, louva, agradece o Senhor, e o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. O poderoso fez grandes coisas em meu favor. E então o evangelista disse que Maria exultou. Maria se alegrou com esse tipo de alegria. É uma alegria especial, é diferente daquela alegria que a gente sente quando vê a pegadinha lá do Silvio Santos, né? É uma alegria diferente. O apóstolo Pedro, quando ele inicia a sua carta, a primeira carta de Pedro, logo no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, ele usa essa palavra também.
Vamos ver, tentem observar o contexto, o assunto. Por que ele vai usar essa palavra específica para descrever esse tipo de alegria? A alegria da gratidão. Então veja, leio a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Continua o apóstolo Pedro. Nisso vocês, aqui ele usa a palavra. Nisto vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece. Ouro perece? Comparado com esta alegria, ele perece. Comparado com essa salvação que a gente ganha, o ouro é perecível, se comparado os dois. Porque ninguém pode tirar isto, essa herança que Deus deu a você, eterna. Então, nisso vocês exultam, ainda que vocês sejam entristecidos, ainda que passem pela tristeza, ainda que passem por dificuldades, ainda que passem por depressões, ainda que passem por problemas, por pandemias, esta alegria, esse tipo de alegria, ninguém tira de vocês. Para que fique comprovado, então, que a fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem. Vocês creem nele. Agora veja, aqui ele usa novamente, pela segunda vez no mesmo texto, a tal palavra. Mesmo não o tendo visto, vocês creem nele. É o seu caso? Você já viu Jesus fisicamente? Se você viu, quero conversar com você. Não vimos fisicamente, mas você crê nele. E então, exulta com alegria indivisível, indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Então ele vai falar dessa alegria indizível, que experimenta aquele que tem a salvação, como orou agora a dona Rosane. Pedro ainda vai continuar, 4 capítulos à frente dessa mesma primeira carta, ele vai usar a palavra para descrever a gratidão que uma pessoa pode experimentar ao sofrer por Cristo. Veja que é uma palavra muito intrigante, é um tipo de alegria muito intrigante. Pois, uma alegria por algo que você tem, que o ouro é perecível, comparando com ela. E agora, no capítulo 4, versículo 13, olha que intrigante. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, ele vai usar essa palavra para descrever o que você vai experimentar, porque sofreu por Cristo, por sua fé. Vocês estão lembrados daquele episódio de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado? Quando Pedro estava sendo apedrejado, diz a Bíblia que os céus se abriram. Ele viu a Jesus, ele viu a glória de Deus, e ele foi tomado. Esta é a alegria que Pedro está dizendo, que aguarda você. Qual foi o momento mais alegre da sua vida? Se o ouro é perecível, porque a alegria é algo que passa muito rapidamente, não é? Você está tão alegre, tão feliz, e de repente o microfone da microfonia, você perde a graça, né? Você está feliz, está lá cozinhando, preparando um prato bonito, o arroz queima, você cai da graça, não é?
Está passando aquele vestido novo, bonito e tal, que o ferro queima o vestido. A alegria não passa rápido. Pedro está dizendo que nós vamos entrar numa alegria indizível. Esta é a palavra. A alegria da gratidão. Porque a alegria é um conceito e a gratidão é outro. Mas essa palavra parece ser uma espécie de fusão. A alegria da gratidão. Eu quero então enfatizar rapidamente 3 aspectos aqui. Primeiro, seja. Segundo, experimente. Terceiro, expresse, reconheça. Seja agradecido. Isso é algo que se desenvolve. Isso é do homem. Mesmo a pessoa sem fé, ela pode desenvolver isto. Porque está na nossa configuração. Fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O que Jesus está revelando aqui, quando ele observa os discípulos se aproximando infelizes, como eu destaquei no domingo passado, ou quarta-feira, não sei. Quando ele observa o diabo sendo vencido, ou seja, as trevas, o mal sendo vencido pelo bem, pela pregação do evangelho, Jesus se alegra. Ora, se alegra no Espírito. Isso é de Deus. Então nós temos um Deus que se alegra, que dá graças. Nosso Deus consegue dar graças ao nosso Deus. É o que está acontecendo aqui. Então, diz o texto, a Bíblia, nós fomos criados nesta imagem, a essa semelhança. Então há em nós, há no ser humano, com fé ou sem fé, ele pode ser agradecido. Você encontra uma pessoa que não tem fé, mas ela é agradecida. Ela desenvolveu isto. Nós precisamos ensinar a nossos filhos, você é agradecida? Temos que ensinar nossos filhos a serem agradecidos, e com isso serão felizes. Experimentarão uma espécie de felicidade. É algo que se aprende, é algo que se educa. À medida que você vai deixando de ser infante. A Elisa vai ser apresentada agora, mas eu garanto para vocês que a criancinha muito pequena, ela tem um quê de egoísmo, ela é muito egoísta. Ela só recebe. E se a Sueli atrasar um minutinho, ela berra. Ela não oferece. Ela não trabalha, não cozinha, não limpa a sujeira que faz, só recebe. É da criança. Mas aí você educa, você cresce, e você vai se afastando desse estado egoísta do ser. E você vai se tornando mais maduro. E vai percebendo que a vida oferece a você e a mim mais do que nós a vida. Então, é uma atitude, algo que nós recebemos na nossa constituição, recebemos de Deus. Um homem, eu já disse isso em outra ocasião, um ser humano ingrato, ele é uma aberração. Não é que ele não é crente, ele é uma aberração. Ele é uma deformação, porque não está conforme configurado, né? Jesus então ora, graças dou, Senhor do céu e da terra. Jesus se alegra com a vitória dos seus amigos. Né? A Moody disse que o sucesso da viagem dos 70 encorajou Jesus, pois o poder de Satanás não fora suficiente para impedir a revelação de Deus. Então, ele facilmente se alegra. Isso está em Deus, e está em mim, e está em cada um de nós. Não é? O pastor Bonhoeffer, que morreu preso numa cadeia, numa prisão durante a guerra, no último dia da guerra, no penúltimo dia da guerra, ele disse que na carência, nas dificuldades, é que aprendemos a ser gratos. Precisamos passar por lutas para aprendermos a ser gratos. Se você ainda não é,
Você pode desenvolver isto com treinamento, com mentoria, com estudo, com dedicação, não é? Você pode, porque você é um ser humano criado para ser grato. Está na constituição da gente. Segundo, experimente. Experimente um encontro com o Deus da alegria. Aqui já é outra história. Aqui só fé, só na fé, só por fé. Diz que Jesus alegrou-se, essa alegria, exultou no Espírito. Ele foi encontrado. No caso dele, era Jesus, uma das 3 pessoas da Trindade, com o Espírito Santo, outra pessoa da Trindade. No nosso caso, é como se o nosso lado bom encontrasse o bom Deus. Esse é o momento do encontro. Quando essa configuração boa, lembra, o ingrato é uma distorção. Então, nós somos, né, esse lado da gratidão encontra o Deus bom. O Espírito Santo encontra aquele coração agradecido. O texto, então, vai dizer que Jesus exultou no Espírito. Vemos um caso simbólico disso lá no Antigo Testamento com o rei Davi. Davi é um símbolo forte de toda essa vida devocional que hoje nós podemos experimentar porque o Espírito Santo veio. Então, Davi é colocado no Antigo Testamento expressando a vida que só viríamos conhecer, vida devocional, depois que Jesus veio, depois que o Espírito Santo desceu para estar conosco. Mas Davi pontualmente já era usado como um exemplo. E você vê então Davi saltitando pela rua, dançando e se alegrando em Deus, pelo que Deus tinha feito, pelo que Deus era. Tomado por alegria. Esta alegria, sim, ela só pode ser experimentada num encontro com o Deus da alegria. Não é algo que você vai conseguir com treinamento, com educação, não é? Você pode treinar uma criança para ela ser egoísta. Você pode educar uma criança para ser grata. Isso aí você consegue. Mas esta experiência de exultar no Espírito Santo só no encontro com o Senhor Jesus. Isso é do campo da fé, não do campo do treinamento. Em Apocalipse 19, veja, a Bíblia está sendo encerrada, né? Finalzinho da Bíblia. Nós lemos assim, 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Olha só, indizível. Algo semelhante. Tem que usar uma figura para comunicar. Ao som de uma grande multidão, semelhante ao estrondo de muitas águas e de fortes trovões, que bradava: aleluia, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Eu fui num casamento ontem, um casamento muito lindo de um parente nosso, uma parente. E o corredor da noiva é de causar inveja na segunda igreja, porque era um corredor enorme e tinha uma orquestra, né, Mariana? Tinha uma orquestra tocando lindamente e fez aquele suspense. Os corações estavam, né? Você podia sentir aquele clima e de repente aqueles aparelhos de sopro grandão assim, aquele negócio, e abre a cortina e a noiva surge. Podem imaginar o impacto daquilo no coração da mãe, no coração da noiva, no coração do pobre coitado que estava lá esperando no altar, né? Eu quero ver o dia do casamento da Bia, hein, dona Rosane?
Que festa que nós vamos fazer, hein? Não gostou não? Por quê? Ah, tá. Veja, essa palavra é usada aqui. Apocalipse 19:6. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, isso é coisa do futuro. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, a sua noiva se aprontou. É o encontro da igreja com o noivo. Meus irmãos, indizível. Como é que vai expressar isso? Como é que vamos colocar isso em palavras? Mas é um encontro, esta é a ideia. Quando Deus encontra você. Eu lembro, eu tinha 17 anos de idade, num culto de domingo à noite. O pastor pregava. E ele perguntou, você não quer entregar a sua vida, o seu coração a Jesus? Se você quer entregar o seu coração a Jesus, levante a sua mão. Isso no finalzinho do culto. Eu levantei minhas duas mãos. Indizível. Não tem como explicar aquilo. A minha vida foi totalmente transformada. Eu fui para uma outra direção. Eu estava indo num caminho e passei a ir para uma outra direção. Porque eu tive um encontro. Esta alegria, você pode frequentar todos os cursos de mentoria do mundo que você não consegue encontrar, experimentar. Só encontrando Jesus. Só encontrando Deus. Só encontrando o Espírito Santo, encontrando o seu coração. Experimente, portanto. Terceiro, reconheça, expresse. Porque eu posso ser agradecido, uma pessoa educada, que percebe que recebe da vida mais do que dá. Esse é um homem civilizado, um homem bem resolvido. Eu posso ainda ser uma pessoa que se encontrou com Deus e experimentou uma alegria que o homem natural não pode experimentar. E, no entanto, em ambos os casos, eu posso não expressar isto. Eu só curto isso, eu só vivo isso, mas eu não expresso isso. O Dia Mundial de Ação de Graças procura estimular esse aspecto também, de que eu preciso expressar gratidão e a alegria da gratidão. É quando eu reconheço isso, seja com palavras, seja com ações, mas eu reconheço isto, eu detecto a realidade, eu afirmo a realidade de que eu sou abençoado. Olha o que Jesus disse, voltando a Lucas 10, versículo 23, Jesus disse, vejam que vocês são bem-aventurados. Observem, reconheçam, detectem. Vocês são abençoados, vocês são bem-aventurados. No versículo 21, ele dá graças ao Pai. Por quê? Porque Deus escolheu esses pequeninos, algo concreto. Deus, em vez de revelar as suas maravilhas aos sábios e entendidos e poderosos, Ele revelou suas maravilhas aos pequeninos. Então Jesus está reconhecendo o que Deus fez. E isto é expressão de culto. O que é culto, senão a expressão do que entendemos ter recebido de Deus? Nós nos reunimos aqui, porque nós entendemos que precisamos expressar o culto. Você que está em casa, e não é por causa do rodízio, porque nossa igreja está dividida em 3 grupos, e cada grupo da igreja, então, vem em um dos cultos, correto? E agora nós vamos fazer isso com maior rigor ainda, né? Agora, se a dona Edna vier em mais de um culto, com essa pandemia toda aí, nós vamos defenestrá-la, vamos usar aquela janela e vamos jogá-la pela janela fora, tá? Já que ela gosta tanto de igreja, morra na igreja então, né? Joga ela lá. Mas você não está em casa por causa da pandemia, porque pode estar também por outro motivo, não é? Pode. Tem uma pessoa de 90 e tantos anos em casa,
né, que tem uma situação complicada. Então você não está indo à igreja, também não está indo em nenhum outro lugar. Está fechadinho dentro de casa, porque está protegendo, legítimo, perfeito, correto. Agora eu estou me dirigindo aos outros. Por quê? Porque é crente, ou são crentes, mas não expressam a gratidão, não expressam a alegria. São gratos, creio, quero crer, mas não expressam isso. Davi dizia: não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe. Por quê? Porque se eu estou grato, eu tenho que expressar isto. Foi o que Jesus está fazendo aqui. Ele diz no versículo 22, Pai, disse para tudo que eu tenho me foi entregue por meu Pai. Ora, se Jesus publicamente está dizendo, tudo que eu tenho foi meu Pai que me deu. Ora, se Jesus vai ao templo toda santa semana para expressar culto, você não, Henrique. Você não precisa. Jesus precisa. Mas dona Rosane não precisa, não. Jesus precisa expressar gratidão. Mas você não, Fernando. Você é bom demais. Melhor do que Jesus. Está entendendo? Eu não estou aqui para machucar você, porque você não expressa gratidão. Mas para confrontar você com uma realidade que de repente pode estar sendo relegada, ou um compromisso como ser que recebeu. É feio, acho que é essa câmera aqui, né? É feio você receber algo e não falar. A gente não fala isso para os filhos? Tá lá, o moço deu um pirulito, aí, como é que se fala? A gente fala para as crianças. Aí o Fio tem que aprender, o Luca tem que aprender, daqui a pouquinho a Rebeca tem que aprender, se Deus quiser. Mas o Senhor não. O Senhor recebe, mas não expressa. A senhora recebe, mas não expressa. Recebe de Deus, mas não expressa. Não cultua. Eu estava lendo sobre o cativeiro, eu fiquei encantado com a visão de Jeremias. Jeremias viu que o cativeiro, os 70 anos, dona Marina, os 70 anos do cativeiro, na visão de Jeremias, é para compensar os sábados que o povo de Israel deixou de observar. Olha que coisa interessante. Você deixou de agradecer, deixou de voltar para agradecer. Jesus disse, mas não foram 10 os curados? Sim, foram. Cadê os 9? Então, a recusa em expressar a gratidão é uma coisa questionada pelo Senhor Jesus. Quando os discípulos estavam tentando, o povo estava tentando calar os discípulos, Atos 4:20, eles disseram, julguem se é razoável. Os discípulos falando para os homens naturais, sem fé, julguem se é razoável, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos experimentado, daquilo que temos visto, ouvido, daquilo que tem nos tocado. Então, é uma aberração o homem ingrato. Mas é uma configuração também muito complicada, o homem que não expressa a gratidão. Já contei para vocês, eu estava numa rodoviária, eu tinha lá meus 18, 19 anos de idade. Eu estava na rodoviária, um jovem, também chegou para mim, entregou um folheto e só falou assim, você sabe que Jesus te ama? Eu falei, sim, eu sei. Aí ele já era bem treinado, né? Porque os jovens, os adolescentes da igreja dele tinham treinado bonitinho, né? Naquele tempo era distribuir folheto, né? Agora é fazer live no dia 13, né? E ele perguntou, então a segunda pergunta, mas o que você tem feito para corresponder a esse amor que Jesus tem por você, que você disse que sabe? Ele tinha perguntado antes, você sabe que Jesus te ama? Se eu te perguntar, fizer essa pergunta, o que você responde? Você sabe que Jesus te ama? Você não responderia que sim? Bom, a segunda pergunta foi, o que você tem feito para corresponder a este amor? Amor precisa ser correspondido, não?
Aí eu respondi, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ele falou, graças a Deus, irmão. Então me dá o folheto de volta que eu vou dar para outro. Louvado seja Deus. Então, nós não podemos deixar de expressar o que Deus tem feito por nós. Tudo me foi entregue por meu Pai, meus irmãos, saibam disto. Curvemos nossas cabeças, por favor. Entenda essa diferença. É ofensivo oferecer sem ser. Ninguém compareça aqui para oferecer culto se você não é agradecido. É anátema. Antes de entregar o culto, seja agradecido. É ofensivo oferecer sem ser. É ofensivo ser sem oferecer. Não é? Você é grato e não oferece? É também ofensivo. É ofensivo encontrar com Deus, com a alegria, e não decidir abraçá-la. Você encontra o Deus da alegria e não o abraça? Teologicamente falando, é o pecado sem perdão. Porque o Espírito Santo abre os braços para receber e você vira as costas. Aceite Jesus. Aceite Jesus no seu coração. Aceite Jesus. Abra os braços. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. E sabe o que vai acontecer? Uma refeição. Um momento de alegria. Um momento de festa dentro do seu coração. Alguém nessa noite que quer fazer isso? Que está sentindo no seu coração Deus abrindo os braços e dizendo, eu sou o Deus da alegria, você me aceita em sua casa? Há alguém aqui que quer fazer essa resposta e quer dizer a Jesus, sim, eu quero, entra na minha vida, eu te recebo como meu Salvador. Eu quero pedir para você levantar a sua mão, se você aceita Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, você quer tomar essa decisão, você quer responder a esse apelo do Espírito e da palavra agora? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que está em casa, você que está acompanhando, mesmo que em outro horário, não ao vivo, eu estou apelando a você que ore agora dizendo, Senhor Jesus, tenho percebido que o Senhor tem batido a porta da minha vida, e talvez não seja nem essa a primeira vez, agora eu abro a minha vida para o Senhor entrar. Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem planejado para cada um de nós alegria indizível, algo que não conseguimos nem imaginar, Deus, exatamente como será, mas a tua palavra nos garante que é algo extraordinário, muito além do valor do ouro. Deus, tu tens planejado um final feliz, verdadeiramente feliz, eternamente feliz, para cada um que se entrega ao Senhor Jesus, e que reconhece que Ele morreu na cruz do Calvário, como única alternativa para a salvação de nossas almas. Nós oramos com o coração agradecido, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Agora quero chamar aqui rapidamente a Elisa, por favor. E todos aqueles que